Queridos parceiros e clientes da Laclaw, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, agora chamado de podcast da Lac Solutions, não mais da Laclaw. Vocês que acompanharam o nosso último podcast já entendem o porquê. A gente tem, nas últimas edições dos nossos bate-papos aqui, das nossas conversas, colocado na mesa não só os produtos mais tradicionais de revisão fiscal, que são os produtos que vocês já conhecem bastante, já nos acompanham há 30 anos nessa trajetória, mas também nas novas verticais de negócio que nós temos desenvolvido ao longo desse tempo. Na última edição a gente falou bastante sobre seguros, né? A gente teve um podcast da Lac Trust, eu não estou falando nenhuma bobagem aqui, discutimos seguro patrimonial, enfim, uma série de oportunidades relacionadas a seguros. Hoje a ideia é que a gente fale um pouquinho da Lac Finance e das linhas de oportunidade que a gente tem olhando para produtos financeiros que casam com produtos fiscais. Ao longo da próxima hora a gente vai aprofundar o tema, vai tratar da questão. Antes de tudo, de sair jogando o tema para vocês, eu primeiro quero agradecer pela oportunidade de a gente poder de novo se comunicar, da gente poder de novo conversar. Obrigado a você que nos acompanha ao longo de todos esses anos de podcast. Tem sido um prazer enorme para a gente caminhar junto com vocês. Alguns recados bem protocolares iniciais. Precisamos pedir a sua curtida nesse vídeo. Para agora o que você está fazendo, está com o celular na mão? Vai lá, pega o celular na mão, curta o vídeo. Se está ouvindo pelo computador, pare o que você está fazendo, abre lá, curta esse vídeo, porque a curtida é fundamental para que o algoritmo do YouTube entenda a relevância desse conteúdo e espalhe esse conteúdo para as pessoas que tenham interesses em comum. Então, curta esse vídeo. Em geral, a gente tem uma média de 30% da audiência total que curte o vídeo, é muito pouco. Então, aperta o botão, não custa nada para você, mas para a gente vale muito. Você ajuda muito o nosso canal, você ajuda muito o nosso trabalho fazendo isso. Se inscreva, aperte o sininho, coloque aí todas as notificações se você quiser continuar acompanhando todas as nossas interações, os nossos podcasts que saem todo mês, os nossos vídeos extras também. Tem sido um prazer caminhar junto com vocês. Apresentando a mesa, indo direto para o nosso assunto aqui. Daniel, bem-vindo mais uma vez. Prazer ter você aqui com a gente. É só um prazer, gente. Agora vou apresentar um xará. O Guilherme, ele está bem recém-nascido aqui na Lac Finance, exatamente, junto com a nossa operação. Trouxe para a gente experiência de mercado de muitos anos já em gestão de fundo, olhando para oportunidades financeiras. Gui, prazer enorme. Primeiro ter você com a gente, cara, nesse projeto, ter você junto nesse desafio, que é um desafio de longuíssimo prazo. E, de novo, obrigado aqui pela participação no nosso bate-papo. Muito bom, Gui. Muito obrigado aí pelo convite. Convite em todos os termos possíveis, de estar participando do projeto, estar participando desse bate-papo. E vamos aí, vamos tirar as dúvidas, trocar uma ideia. Acho que vai agregar bastante. Vamos nessa. Vamos começar do começo? Então, Daniel, eu vou te chamar para a conversa para te colocar uma pergunta, cara, assim, institucional. Antes da gente passar para o Guilherme, no episódio passado, quando a gente fala da Lac Trust, a gente trata um pouquinho sobre por que a gente coloca a Lac Trust de pé e o que ela tem de ligação com a Laclaw. Eu trago você para falar um pouquinho sobre a Lac Finance. Né? Então, assim, nós, ao longo de 30 anos, desenvolvemos uma marca no mercado, Laclaw. Todo mundo nos conhece como Laclaw. E, de repente, a gente sai trazendo um balde de informação, Lac Finance, agora Lac Solutions e Lac Trust e tal. Cara, por que Lac Finance? Para que ela serve? Qual que é a ligação com a Laclaw? Que sinergia tem? A gente apresentar um pouquinho a marca para quem está nos ouvindo. É Lac que não acaba mais, né? Já. Mas vamos lá, gente. Qual que é a ideia aqui da Lac Finance? Por que a gente decidiu ir para essa operação? Por que a gente pensou, né, em termos de posicionamento de mercado? Basicamente, existem oportunidades ligadas ao mundo tributário e que elas precisam de uma estrutura financeira por trás. E uma dessas oportunidades a gente vai discutir aqui, que é a questão do FDIC proprietário. Depois eu não vou entrar, não vou aprofundar isso. Mas uma marca da Laclaw, que eu acho que é a marca que nos fez crescer e nos sustentou tanto tempo no mercado, né, e como um grande diferencial, é que a Laclaw tem por princípio oferecer soluções completas para os seus clientes. Então, quando a gente... Lá atrás isso era um grande destaque, né? Porque era muito raro isso, mas ninguém tinha capacidade de, por exemplo, retificar suas obrigações acessórias. Então, as pessoas não ofereciam isso.
a gente já fazia, a gente já oferecia, a gente já desenvolveu essa capacidade, porque a gente entendia que só fazia sentido para o nosso cliente pegar e receber nosso trabalho se ele tivesse como operacionalizar isso. Porque um papel com conceito não serve de nada. Agora, um papel com conceito, mostrando nota a nota, onde é que esse trabalho vai, de onde vai vir esses recursos que a gente está apontando, e retificando todas as obrigações acessórias para que ele simplesmente aperte o botão e transmita, aí sim nós temos um valor agregado. Outra coisa que também era um diferencial nosso, e hoje, para ser muito honesto, como nunca contratei uma consultoria tributária, eu não sei se ainda continua sendo, mas é a questão de oferecer uma garantia em relação a um contencioso administrativo. Então, se tiver algum tipo de discussão, a gente faz toda a defesa sem cobrar qualquer valor adicional sobre isso. Por que isso, novamente, por que isso é possível? Né? Qual é o nosso interesse? É que o nosso cliente tenha toda a estrutura necessária para tomar decisão. O trabalho do nosso cliente tem que ser avaliar um número, avaliar uma tese e tomar uma decisão. É isso. O resto somos nós que temos que fazer. Para ser justo, ele tem que nos conceder procuração, né, no ECAC. Tem que apertar um botão. Para conceder a procuração no ECAC, mas é isso. E nessa linha, quando a gente se depara com a oportunidade do FDIC, a gente olha a oportunidade e fala, nossa, que oportunidade legal, faz muito sentido para os nossos clientes, faz muito sentido em diversas perspectivas, mas a gente precisa ter a marca Lucky Law aqui, no sentido de precisamos ter uma operação que não dê trabalho para o cliente. Então, a gente monta a Lucky Finance, que é justamente para estruturar isso sem que o cliente tenha grandes dificuldades de fazê-lo. Então, com um pacote completo de estruturação, com entendimento e uma explicação que seja na linguagem do cliente, que é outra característica nossa, né? A gente, ao contrário de muitos escritórios que chegam com aquele juridiquês, nós aprendemos ao longo dos anos a falar a linguagem do cliente e a nos comunicar de uma maneira compreensível. Tanto que, quando a gente discute, por exemplo, descontos incondicionais, eu já nem falo, mal falo qual que é o conceito jurídico de desconto incondicional. Não faz sentido, as pessoas não entendem. O interessante é você falar no caso prático, a aplicação disso. E a Lucky Finance tem esse DNA, né, da gente oferecer então, uma solução completa, uma solução na linguagem do cliente, fora desse mundo de mercado financeiro, com todas aquelas siglas em inglês e toda aquela confusão. E no final do dia, o nosso cliente ele não precisa falar inglês para ser bem atendido, não é necessário. O importante é que ele tenha a confiança e que ele tome os mesmos passos, né? Que ele entenda o que está acontecendo, decida e que a gente implemente tudo. Ô Gui, interessante isso que o Daniel está falando, né? Porque, o mercado financeiro, ele é assim como o mercado jurídico, ele está na sua torrezinha de marfim lá. Então, se você não fala a linguagem do mercado financeiro, você não vai entender absolutamente nada do que está sendo discutido. Eu sofro muito com isso. E quando a gente começa a discutir, colocar FDIC proprietário de pé, assim, eu me sentia discutindo com o médico. Porque a linguagem é tão... levar um amigo do lado para interpretar tudo que ele está falando. Exatamente isso. Ou você bota o GPT para ele estar traduzindo para você ao vivo, entendeu? Isso mesmo. E aí, algumas reuniões eu já fazia isso, deixava o GPT preparado ali, cara. Mas estou usando isso para dizer o seguinte, cara, você sente que isso, na tua carreira, e eu vou aproveitar para te pedir para contar um pouquinho de quem você é, como é que você chegou no mercado financeiro e tal, mas isso é uma dor de quem está na ponta da empresa, do CFO, o cara que, hoje se tornou diretor financeiro, mas ele nunca acessou o mercado, a grande Faria Lima e tal. Como é que eu faço para levar o mercado financeiro para esse cara? Você sente que isso ainda é uma barreira existente no mercado hoje? Olha, Gui, acho que a barreira de fato existe, tá? Eu acho que a gente percebe muito, principalmente em material publicitário, etc., um grau de sofisticação um pouco exagerado, às vezes, em algum tema, mas eu acho que faz parte até da sinergia entre Lucky Finance e Lucky Law, a gente trazer um pouquinho da forma simples de se operar um fundo, ou da forma simples de se enxergar o mercado financeiro. Não necessariamente com termos em inglês, com ida e volta, com dificuldades técnicas, dificuldades linguísticas, dificultar demais a parte operacional. O intuito é explicar para ele, dentro do dia a dia dele da empresa. Até fazendo um paralelo para a minha trajetória, eu
estou no mercado há um pouco mais de 6 anos, mas eu vim de controladoria, de auditoria, de grandes bancos, trabalhei em instituições grandes e fora do mercado financeiro. Quando eu entro no mercado financeiro, eu senti um pouco isso. Falei, é muito termo para uma situação simples. Muitos clientes vêm com um questionamento simples e você vê que ele recebe a resposta e fica um pouco na dúvida ainda. Então, eu gosto de trazer um pouco o cliente para a realidade, trazer o cliente um pouco para o que é o dia a dia de forma simples, sem termos, sem rebuscar demais uma situação e explicar para ele o que de fato ele está fazendo. Então, estamos montando um FDIC proprietário. Perfeito. Um FDIC proprietário nada mais, nada menos é do que um fundo, um CNPJ, uma empresa, entre aspas, que tem a personalidade de ceder créditos, de comprar créditos no mercado. É simples. Eu estou comprando um direito de um crédito. Um direito de um recebível que a sua empresa tem, que terceiros possam ter, pessoa física pode ter, isso pode ser adquirido por um FDIC. É muito mais fácil do que eu falar, a gente tem que fazer uma legal opinion, estruturar um processo de compliance, diligência documental, estudar toda... Isso, óbvio que a gente vai passar por essas etapas, mas como você falou, Frazon, isso é 100% um trabalho nosso e a nossa entrega tem que ser não só o produto, o material teórico, mas o entendimento da outra parte. Senão, a gente não atendeu o cliente. Cara, agora, uma coisa interessante, né? E aí entrando um pouco no FDIC, que a gente vai tratar hoje bastante. Então, vou trazer a linguagem para o cliente, tenho que simplificar, o cara que está na ponta tem que me entender. Então, vamos fazer ele entender assim. FDIC é uma empresa que está no mercado de cessão e aquisição de créditos. Primeira pergunta que eu faço é assim, para quê? Se eu sou um diretor e estou me ouvindo, eu falo assim, cara, eu tenho uma empresa bem saudável, eu não me alavanco, eu não tenho dívida. Por que raios eu vou querer pensar no mercado financeiro? Eu tenho capital próprio infinito. Não é infinito, mas é suficiente para o que eu tenho lá no meu dia a dia. Perfeito. Eu nunca me alavanquei, eu sou conservador, cresci minha empresa. Por que eu vou continuar nos próximos 40 minutos ouvindo um podcast sobre o mercado financeiro e sobre uma empresa que, no fim das contas, serve para adquirir direito creditório e me alavancar de alguma medida e tal? Então, a pergunta é a seguinte, cara, para que raios eu vou me aventurar no mercado financeiro se eu sou um cara da engenharia, da produção, da indústria, entendeu? Legal, muito bom. Até para deixar claro no conceito, um FDIC, né? Um fundo de investimento em direitos creditórios, tem um CNPJ próprio, tem uma conta bancária própria, tem uma personalidade jurídica não sendo configurado por uma empresa. Ela é regulada por outras entidades. CVM, Banco Central, tem o papel do administrador e do gestor, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas analisando do ponto de vista do sócio, a partir do momento que você cria uma estrutura de um FDIC para atender um sócio que tem mais de uma empresa ou uma empresa independente, ambas as opções cabem dentro da estrutura. A gente está falando dele diversificar a visão de risco dele, mantendo o que é o core business dele, que é o que a empresa dele gira. Normalmente, muitos sócios falam, todo o meu dinheiro está na minha empresa, meu dinheiro gira na empresa, eu sempre reinvisto na empresa. Perfeito, faz total sentido. Eu acho que se você é especialista em algo, se você criou uma estrutura, uma tese, um conceito, e ele vem dando certo, você está perfeito. Você tem que manter realmente esse investimento porque ele é resiliente à crise, você já entendeu qual é a dinâmica dele. A gente não está pedindo para ele se aventurar num universo totalmente novo. Eu não sou um cara que produz o microfone, amanhã eu vou investir no mercado de petróleo. Entendeu? Não faz o menor sentido. E também não vou vou comprar crédito. Não vai, o mercado não é esse. Óbvio, o FDIC também veio um pouco da demanda de factoring e securitizadoras, que eram empresas que fazem isso, empresas de fato que faziam isso, e migrou um pouco para o mercado de FDIC. Voltando para o tema das empresas, que aqui eu acho extremamente interessante, a partir do momento que o sócio coloca capital na empresa, seja para capital de giro, tem um modelo conservador, eu faço um aporte lá, faço um aumento de capital, faço uma FAQ, enfim, ou um mútuo também independente. Primeiro que você dificulta o dia a dia operacional da sua empresa. Você coloca uma variável a mais para ser controlada dentro, né, da sua própria empresa. Então, às vezes a gente até fala casa de ferreiro, espeto de pau.
por que ele não trata com o mesmo cuidado o recurso dele como acionista do que a empresa não trata a operação dela? A partir do momento que você trabalha com um FDIC, você tem um FDIC proprietário para financiar essa empresa, mesmo que seja uma empresa que não seja tão alavancada, a gente está falando de algumas variáveis. Primeiro, você tem uma gestão da sua linha de despesa e receita financeira na ponta do lápis. Mesmo que o FDIC não seja 100% do tomador do crédito da empresa, ele pode ser uma parte relevante do tomador de crédito. Então, você tem o poder na mão, tanto no quesito operacional, no que estou pensando no empréstimo Clean para fazer um investimento numa nova sede em outra cidade, em outro estado. Um processo de aprovação dentro de grandes instituições, vão te pedir altos níveis de garantia, altos níveis de aval. Dentro de uma estrutura de FDIC proprietário, o processo é menos burocrático. A atenção que a LAC Finance entrega durante todo esse processo é uma atenção muito mais de dia a dia. Eu entendo qual que é o time, eu entendo qual que é a dor e internamente eu estruturo a melhor forma da operação funcionar dentro da cabeça do acionista. Do ponto de vista de integralizar capital, de investir dinheiro na empresa, a partir do momento que o sócio empresta dinheiro para a empresa via dívida, utilizando o FDIC proprietário, ele cria diversas formas de garantia para recebimento desse dinheiro. Então, assim, você tem uma operação com prazo. Fiz aquisição antecipação dessa nota para daqui 2 meses, a nota vale 100 mil, eu pago 90 hoje, daqui 2 meses vai cair os 100 mil. A dinâmica ela é diferente, muitas vezes, de você fazer via sócio, via mútuo, via integralização de capital. Aqui eu tenho uma estrutura fechada, no qual o fundo vai cobrar. É um terceiro que vai fazer a cobrança, o monitoramento, a gestão, os relatórios, enquadramento. Suporta o risco. Suporta o risco. É um terceiro que vai trabalhar essa carteira, seja do ponto de vista de clientes adimplentes ou inadimplentes. Às vezes você tem uma estrutura de cobrança pesada dentro da empresa, você consegue utilizar a estrutura do FDIC e da LAC Finance para fazer essas cobranças. Você gera uma sofisticação tributária, operacional dentro do segmento financeiro e você faz um link muito mais próximo do que é fiscal e do que é financeiro dentro de uma empresa. Então, assim, de diversos pontos de vista, em questão de risco é interessante para o acionista, em questão de fluxo de caixa é interessante para o acionista, em questão da operação da empresa, do CFO, do gerente financeiro, da tesouraria da empresa, é extremamente interessante, você centraliza isso com uma pessoa, com um tomador de crédito. Então, assim, são vários os pontos que eu poderia citar aqui. Mas a gente está falando, interessante, né? Porque a gente está... Tudo isso que você está dizendo é do ponto de vista daquela empresa que é conservadora e que tem o capital do acionista. Legal. Mas que aqui entre nós é um mercado mínimo. Mínimo. Porque, assim, se você é empresário no Brasil, você precisa de capital de terceiros. Se você quer investir, se você quer inovar, se você quer adquirir máquina, mexer na tua empresa, comprar uma empresa nova, é capital de terceiro isso. Né? Ainda que seja um capital de giro pequenininho e tal. Então, para a gente dar um passo a mais aqui, vamos pensar o seguinte. Eu sou um cara que adianto recebíveis. Eu faço o que um FDIC faz. Então, eu acho que é um pouco essa lógica de quem está nos ouvindo. Né? Assim, um FDIC pensa num grande motor de antecipação de recebíveis. Você tem uma nota de 100 que vence daqui a 60 dias, você precisa dela hoje, então você vai pagar 100, vai pagar 10 por essa nota, vai receber 90. Essa é um pouco a lógica. Você vai jogar 10 de spread para o FDIC, vai pagar 10 de spread para o FDIC para você ter essa nota antecipada. Ou seja, eu pago juros para o FDIC. Eu pago juros para o FDIC, é isso. Faz mais sentido eu ter um FDIC meu do que colocar essa grana no banco? Essa é a primeira pergunta, que parece uma resposta meio óbvia. Com toda certeza. Né? Sim, se eu vou usar um bancão, um dos 4 grandes bancos para isso, eu estou pagando juros para esse cara. Então, se você antecipa, você provavelmente empresário, você tem aí uma linha de crédito com o teu banco. O teu banco ele permite você antecipar aí X milhões de reais por mês a um juros de X%, sei lá, 3%, 4%. A primeira pergunta, na verdade, que exige uma resposta meio óbvia, é: faz mais sentido eu ter um FDIC meu para deixar de dar dinheiro para um bancão? Só que isso exige uma outra pergunta, que cara, mas com que dinheiro eu faço isso? Porque eu não tenho dinheiro para botar um banco de pé. É isso. Né? E aí, eu jogo assim, o FDIC serve para isso
Mas eu estou discutindo aqui um FDIC que é meu. Acho até uma coisa importante vocês falarem. Quer dizer, eu não quero... A nossa ideia, pessoal, não é sugerir que você vá para o mercado e busque um outro FDIC. Não é isso. Nós estamos discutindo, a gente já vai explicar isso com mais calma para vocês, uma estrutura em que você, empresa, tenha o seu FDIC, tendo o seu FDIC, você vai antecipar os seus próprios recebíveis, você vai ter economia tributária, que a gente já chega nisso, vamos tratar disso com calma, mas a pergunta antecedente é, com que grana eu faço isso? E é exatamente esse o incômodo que eu também queria trazer na mesa, né? Porque no final do dia, o que você está falando é o seguinte, olha, se você tiver dinheiro, se o sócio tiver dinheiro, ele pode emprestar para a própria empresa, legal, mas... Não tem jeito. Eu sabia disso. No final do dia eu sabia, mas por que eu vou fazer isso? Da onde que dinheiro é esse? Eu vou tirar então dinheiro do meu bolso e vou investir para a empresa? Por que eu, como você disse, né? Por que eu não capitalizo? Por que eu não faço um mútuo, né? E outro ponto importante, né? E eu acho que a gente pode entrar um pouco nesse mérito na sequência. Por que na mão de quem eu vou deixar esse dinheiro? Esse dinheiro vai estar... Eu vou deixar na mão, sei lá, do Banco Master, sabe? De quem? Quem que é o responsável por ficar com esse dinheiro? Então, eu acho que é um ponto importante para a gente trazer e tranquilizar, né, as pessoas. Que esse dinheiro fica na mão do Itaú, fica na mão do Bradesco, fica na mão de quem você escolher. Legal. Vou começar minha resposta com uma pergunta simples. Qual investimento hoje em dia no Brasil vai te dar um retorno perto do que o banco antecipa para você, de 2,5%, 3% ao mês, ou até mais? Eu tenho alguns na minha cabeça, mas nenhum deles é legal. São todos investimentos ilícitos. É exatamente esse ponto de vista que eu quero trazer aqui. Não faz... É inconcebível você imaginar o quanto dinheiro você deixa na mesa com juros bancários, sendo que é possível você internalizar isso para o patrimônio do acionista. Aí, de novo, a gente está falando aqui de abocanhar parte da despesa financeira para um FDIC proprietário, internalizar parte desse lucro dentro de um FDIC proprietário. Mas e o funding? Ótima pergunta. Por isso que, a partir do momento que a LAC Finance ela vai fazer todo um estudo de viabilidade para você. Esse é o primeiro ponto. A gente vai entender qual é a capacidade que essa empresa tem de antecipar recebível. Não faz sentido uma empresa que fatura 100 milhões por ano ter um FDIC de 1 bilhão. É capital demais para geração, para crédito de menos. A gente faz o estudo, explica para ele, ó, é o seguinte, o case ideal para vocês é ter um FDIC em torno de X a Y milhões. Onde a gente pode encontrar esse tipo de oportunidade de funding? Então, a gente tem alguns vieses importantes. Primeiro, a própria LAC Law, LAC Finance, tem um braço importante nisso, então ela consegue oferecer possibilidades de caixa via benefício tributário. É totalmente o mercado de vocês. Posso te interromper só para tratar disso? Por favor. Porque, e aí eu vou pedir para você dar exemplos. Obviamente, a gente não vai citar nome de nenhum cliente aqui, tá, pessoal? Mas... dos casos últimos que a gente lidou. Porque eu tenho dois casos na minha cabeça que eu estou pensando aqui. Um deles é uma empresa que a gente conversou aí nas últimas semanas e estava discutindo o FDIC para os caras. E a ideia lá era usar os lucros acumulados que a própria empresa tem. Esse lucro acumulado iria para a acionista ia aportar. Mas nós fizemos uma discussão com uma outra empresa mais recentemente que ela falou, cara, meu lucro acumulado é muito pequeno. Só que nós temos uma outra ponta nesse caso, que é um trabalho de revisão fiscal que a gente fez para esse cara, que identificou algo próximo dos 20 milhões de reais para ele de benefício fiscal, de oportunidades tributárias. Esse cara tem uma oportunidade de trazer isso para o caixa, compensando com qualquer tributo federal, 20 milhões. Ou seja, lá atrás ele pagou 20 milhões a mais, ele vai deixar de pagar agora, e esse dinheiro que ele já tinha até provisionado, todo prontinho para pagar o tributo, ele vai poder fazer o FDIC dele, né? É isso, com uma tese de, sei lá, eu não lembro quais são as teses, tá? Mas, sei lá, de exclusão do PIS e da COFINS da própria base de cálculo, que é um assunto que a gente já tratou bastante aqui, inclusive. Então, digamos que esse cara tenha 20 milhões aí desse tema de exclusão do PIS e da COFINS. De novo, eu nem sei se é isso, tá, pessoal? Estou só chutando. Resumo da história. Eu, de uma ponta, tenho 20 milhões de caixa para gerar para esse cara. E na outra ponta, eu estou dizendo, cara, por que você não pega esses 20 milhões de reais e usa esses 20 milhões de reais para colocar o FDIC de pé? Então, veja, você quer colocar um FDIC de pé.
Se você colocar um FDIC de pé, você tem várias vantagens, e aí eu vou já interromper para a gente tratar de cada uma dessas vantagens e enumerar isso para os clientes, porque tem vantagem tributária, eu tenho vantagem da própria rentabilização. Vamos explicar como é que isso funciona para a coisa ficar mais clara. Mas eu tenho 20 milhões de reais de um lado, de outro lado eu tenho o meu objetivo, que é colocar o FDIC de pé, que é o que você está dizendo. Por que não utilizar esse funding para colocar o FDIC de pé? Ou seja, a resposta aqui é, eu encontro funding para você. Eu não só estruturo o FDIC, eu não só coloco o FDIC de pé, eu não só opero, de novo, já nós vamos falar sobre isso, mas eu encontro dinheiro para você colocar o FDIC de pé. Ah, eu não tenho funding? Tem. Vamos olhar para a oportunidade tributária. Enfim, essa é uma das linhas, né? Essa é uma das linhas. formas que a gente encontra dinheiro. Tem outras formas. Indo além, é o nosso trabalho de identificar oportunidades de gestoras independentes, de administradoras independentes que têm apetite para aportar nesse tipo de FDIC. Então, vamos supor uma estrutura de Vamos supor uma estrutura de um FDIC de 20 milhões, só que a capacidade ideal para a empresa é iniciar a operação com um FDIC de 40, 50 milhões. A LAC Finance vai atrás desse capital adicional para você. O que eu estou falando? Você está aportando 20 milhões no FDIC, no qual a LAC Finance vai dar os melhores esforços para achar uma oportunidade por um custo, pensando em antecipação bancária muito inferior, então eu estou falando de CDI mais 5, CDI mais 4,5, até um CDI mais 5,5, a depender, tá? Então, um capital mais barato que vai alavancar esse patrimônio do acionista. Então, voltando um pouco para o exemplo que você deu, a gente está falando de que o acionista iniciaria um FDIC proprietário com 20 milhões, é óbvio, com o casamento do fluxo de caixa que ele vai ter, não precisa de que os 20 milhões iniciem de zero, a gente pode, Vou aportando aos poucos, né? É um cronograma de aporte de capital. Isso aí a gente abre uma oferta e fala, vou aportar tanto em tal período. Casando esse período, eu vou ter em contrapartida um terceiro interessado em aplicar na tese, alavancando esse seu capital. Então, você está emprestando dinheiro para a sua empresa, mantendo o seu risco e utilizando o capital de terceiro ainda. Então, você cria uma linha de crédito de 40, 50 milhões, colocando 20 na operação. Então, assim, é mais uma forma que a gente pode encontrar fund. Nesse lado, óbvio, via dívida, né? Via emissão de cotas sênior ou mezanino, né? Mas, de qualquer forma, ainda é uma possibilidade de identificar oportunidade de captação. Espetáculo. E eu preciso só fazer assim, esse podcast é gravado, as pessoas sabem disso e a gente estava comemorando aqui porque o Egito acabou de fazer o segundo gol. Dá uma atenuada, dá uma atenuada na dor. A dor dói menos. Né? É isso. Errar no bolão nem conta nessas horas. Nem conta. Eu nem ligo. Então, ou seja, Gui, a gente está falando o seguinte, existem alternativas para identificar e para encontrar esse funding. Esse é o ponto. Perfeito. Né? Vamos fazer um giro e eu vou pedir o seguinte. Vamos então discutir um pouco por que discutir um FDIC e por que colocar um FDIC de pé. Então, veja só. FDIC faz sentido, olhando para a dor do acionista, não tenho esse funding, vou colocar esse funding de pé, ou eu vou para o mercado e encontro isso no mercado, ou eu vou olhar para a oportunidade tributária, eu penso nesse cronograma de aporte e tal. Mas a pergunta antecedente ainda a isso é por que colocar um FDIC de pé? Quais são as vantagens? Né? Eu sou um cara que fabrico iPads, eu fabrico mesas. Por que raios eu quero ter um FDIC de pé? Quais são as vantagens aqui? Então, tem duas que estão na minha cabeça que eu vou colocar. Uma também. E vocês vão tratar. Assim, vamos falar um pouquinho de tributo, isso é óbvio. Perfeito. E vamos falar um pouquinho de rentabilização de grana. Como é que eu uso esse dinheiro? Você tem mais eu vou jogar reforma tributária. Né? Reforma tributária. Legal. Mais uma. Dividendos. 10% de dividendos, isso impacta. Então, só que a gente tem 4. Vamos tratar um pouquinho de cada uma delas? Bora. Eu vou começar, Gui, te pedindo o seguinte. Antes de falar de tributo, como é que o meu dinheiro se rentabiliza? Por que para mim, acionista, é mais inteligente botar o meu FDIC de pé, o meu FDIC, então explica para quem está nos ouvindo, o que é um FDIC proprietário direito? Como é que isso funciona? Como é que essa estrutura funciona? Como é que o dinheiro vai para um lado, vem para o outro? Explica essa triangulaçãozinha. E se eu sou acionista, se eu sou um CFO, por que eu coloco um FDIC que é meu de pé para girar o próprio dinheiro da empresa? Por que é mais inteligente a empresa botar o dinheiro dela dentro de um fundo que é pertencente a ela mesma? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, a entidade fundo de investimento. Vamos explicar um pouquinho o que é, o conceito dele. De novo, como eu comentei agora há pouco, um fundo tem CNPJ próprio,
Tem cartão CNPJ na Receita, você vai bater lá, vai gerar o cartão no CNPJ. Então, nesse sentido, ele tem entidade jurídica, ele tem personalidade jurídica, mesmo não sendo configurado como uma empresa. Ele não tem responsabilidades. Né? Quem assume essas responsabilidades dele? Responsabilidade tributária, responsabilidade da operação, responsabilidade do objetivo final desse produto. São os participantes que conduzem esse fundo no dia a dia. Quais são os participantes obrigatórios de acordo com a CVM? A Bacen, CVM, a gente está falando de um administrador regulado pelo Bacen, então todos os administradores são regulados pelo Bacen. Então, quando a gente vê aquele loginho, por exemplo, QITEC DTVM, distribuidora de títulos e valores imobiliários, isso é uma administradora de recursos. Uma CTVM, também uma corretora, também pode ter esse tipo de serviço englobado. Ambas prestam contas e seguem normas Bacen e CVM, principalmente dentro do mercado de fundos. O FDIC, além do administrador, ele tem o seu custodiante. O custodiante é o responsável pela custódia dos créditos. Então, o que a gente está falando? Custódia dos créditos. Fiz uma antecipação de 100 notas fiscais. Perfeito. Elas estão registradas? Onde elas estão registradas? Elas foram cedidas para o fundo X? Elas são de direito do fundo? São de direito do fundo. Por que essa segurança é importante? Primeiro, você gera lastro na operação. O lastro é o principal ponto dentro dessa estrutura. Você garante que as notas não foram 2 vezes cedidas. Se a nota for cancelada, também tem esse tipo de monitoramento. Então, você tem todo esse acompanhamento e isso é responsabilidade do custodiante. Além, óbvio, de players esporádicos. Então, a gente tem auditoria de lastro, a gente tem auditoria anual. Então, tem esses players esporádicos. Além do administrador e do custodiante, a gente tem a personalidade do gestor. O gestor é um prestador de serviço essencial do fundo. Então, o administrador, os cotistas do fundo, ou o cotista no fundo, no caso de um FDIC proprietário. Até o conceito de FDIC proprietário, falam muito de fundo exclusivo. É o fundo exclusivo para aquele nicho, para aquele, seja uma estrutura familiar, seja uma pequena estrutura societária, como se fosse um family office. Né? É como se fosse essa ideia. O gestor ele é responsável pela seleção dos ativos, de forma extremamente resumida. Então, ele é responsável por falar compra ou vende, sim ou não. Vamos cobrar, já fazer uma ação de cobrança, já fazer uma ação judicial, a gente vai... todo o parâmetro da operação é conduzido pelo gestor. Conduzido talvez não seja o termo correto, mas ele é monitorado, aprovado e analisado pelo gestor. Ele conduz a estratégia do fundo, ele é o elo entre essas personalidades. Aí agora entrando um pouco no dia a dia de um FDIC, tá? Aqui eu estou trazendo um pouco de fundos em geral, tá? O conceito de fundos ele engloba essas personalidades. Quando eu entro um pouco de um FDIC, principalmente um fundo exclusivo, eu estou falando de um cedente, que é quem vai ceder os créditos para o fundo fazer a aquisição. A personalidade... quem tem... Só para pegar a coisa do cedente. Cedente Boa. É quem tem a nota fiscal que vai receber. É a empresa emissora da nota. Tá bom. E que vai vender Isso. o crédito para outro. Eu vou receber 100 mil daqui a 60 dias. Então, eu vou ceder essa nota para o fundo. Estou vendendo essa nota para o fundo. Esse é o cedente. É o cara que vende o crédito dele. Perfeito, perfeito. Agora, vamos pensar numa estrutura... Voltando um pouco para a estrutura do fundo. A consultoria de crédito especializada em FDIC, que é o que a LAC Finance presta, que é o meu expertise, o nosso expertise aqui como instituição, é entregar para a gestora e dar essa segurança para o cedente, para o cliente, de todo o processo operacional. Então, eu vivo as dores da empresa, eu vivo as dores... A gente fala dentro do mercado de fundos as dores do crédito. Então, esse dinheiro eu preciso para amanhã, senão perdi um puta negócio se não rodar essa operação amanhã. Eu sou essa ponta da lança com esse cliente. Eu resumo, eu trabalho essa dor, eu identifico essa oportunidade e apresento isso para o gestor. Em conjunto, a gente aprova e roda essa operação no FDIC. Então, assim, de maneira simples, a gente está só para trazer um pouco o conceito. Então, a gente tem o fundo, as personalidades do administrador, responsável tributário, gestão de tesouraria, então vai fazer as TEDs. De novo, o administrador ser QITEC, ser Genial, ser Itaú, etc., não impede do fundo ter uma conta num terceiro banco. Tá? Então, eu tenho o meu papel do administrador, tenho o papel do custodiante, pode ser o mesmo do administrador ou não. Que é justamente onde vai ficar o dinheiro, né? O custodiante ele vai reter o ativo.
Então, O papel. O papel, exato. Então, eu estou falando de custodiante de ações. Putz, ele é responsável pela custódia das ações. Então, B3, ele vai olhar pelos órgãos competentes para aquele tipo de ativo. Eu podia dizer, Gui, para ver se esse exemplo funciona. Talvez não funcione, e falar que não funciona. Não tem Assim, problema. é o cara que vai estar com os papéis na mão. Então, assim, você é a empresa, você vendeu 100 milhões para mim, eu sou o FDIC. Eu comprei os 100 milhões por 90 milhões. Ele é o custodiante. Então, eu pego os papéis dos direitos creditórios, estão com o Daniel. Assim que esses papéis vão sendo pagos, o Daniel pega, confere e rasga. Fala assim, ó, direito creditório pago. Quer dizer, ele é o cara que vai guardar o título e vai dizer se aquilo está liquidado ou não? Sim, mas por norma ele guarda por 10 anos. Tá bom. Ele não a diferença é que ele não rasga. Não pode Não, ele rasga, mas demora 10 anos. Exato, ele rasga no 10 anos em um dia. É mais ou menos isso. Mas, em via de regra, esse é o desenho. Mas isso significa que a conta, ou melhor, a minha grana tá também com o Daniel? É isso. Com quem tá meu dinheiro? Porque no final do dia é isso. Tudo bem, você me achou uma solução para eu botar um dinheiro e tal, mas você podia ter no meu bolso. Onde é que ele tá agora? Quando você abre uma conta no banco que você trabalha, você faz a transferência para esse banco, não faz? Esse dinheiro tá nesse banco. Aí você pega o seu dinheirinho lá e faz o investimento num... Então, mas no nosso caso, o dinheiro está onde? Está no custodiante ou eu posso ter um outro banco em que o dinheiro vai ficar que não é o custodiante? Você pode ter conta. Eu posso ter uma conta no Itaú. O fundo Tá bom. pode ser administrado pela Keitec, custódia da Keitec, da Ecoval, qualquer um dos bancos, e a conta dele é no Itaú. Beleza. Assim como ele pode ter uma conta no Itaú, uma no Santander e uma no Bradesco. Por exemplo, eu gosto de como consultoria, eu prefiro usar o Bradesco para X coisa. Perfeito, já montar uma conta no Bradesco e uma conta... eu gosto dos investimentos no Itaú, eu me sinto mais seguro no Itaú. Então a gente manda o dinheiro para o Itaú, o dinheiro fica no Itaú, zeragem de caixa nos fundos do Itaú. Não tem problema nenhum. Isso a gente não está... de novo, a gente tem que resgatar um pouco do conceito da personalidade jurídica do fundo. Tem um CNPJ, transfiro a conta para o CNPJ, de quem que é o dinheiro? Desta pessoa com a custódia daquele banco, daquela instituição. Perfeito. Entendeu? Então, basicamente, é isso. Então, no final do dia, o meu dinheiro está num banco que eu conheço há muitos anos, que eu vejo propaganda... O seu gerente pode ser o mesmo. Copa. O seu gerente pode ser o mesmo da sua vida inteira. Eu só queria dizer que a Argentina acabou de empatar. 2 gols assim? 2 gols em 5 minutos. Meu senhor amado. Ainda bem que a Argentina não é a minha custodiante. Vai lá. Beleza. Então, eu tenho essas figuras que são, digamos, regulamentadas pela CVM. Tem a consultoria de crédito, que é o que a gente vai fazer. Bom, indo para a pergunta. Então, tenho essas figuras, entendo o meu fundo. Por que colocar esse fundo de pé? Eu sou dono da minha grana. Por que eu, empresa, tenho interesse? Então, a gente tem aqueles pontos que a gente falou. Rentabilização, tributo, reforma tributária e dividendo. Começar sobre rentabilização. Por que é mais inteligente botar a grana no FDIC, eu tenho um FDIC, do que pegar e comprar uma CDB? Primeiro, a taxa que você vai estar trabalhando. Você vai, vamos dizer assim, você está mordendo um pedacinho da despesa financeira que sua empresa paga todo ano, todo mês, todo dia, na taxinha que o seu banco antecipa. Mas não estou mordendo de mim mesmo? O banco está mordendo de você. Faz muito mais sentido. Ou seja, certo? O que você está dizendo é o seguinte, ao invés de pagar para banco, ao invés de antecipar com banco, ao invés de tomar dinheiro com banco, eu me remunero. Eu me remunero. Então, ok, eu não estou falando, vou usar todo o dinheiro da minha vida para aportar e dar capital de giro para a minha empresa. A gente não tá, a tese não é nesse sentido. A tese é, você continua com a sua gestão financeira pessoal, societária, né, do ponto de vista empresarial, só que você abre um braço, uma linha de crédito para a sua própria operação. Uma linha de crédito com uma governança, uma linha de crédito com registro de documentação, garantia de lastro. Então, você agrega um monitoramento sem colocar uma pessoa a mais dentro da empresa. Então, a pessoa do financeiro que antecipa fazer antecipação de cartão de crédito pela CIP, você vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de você usar quem você opera hoje, você vai utilizar o fundo. A operação é a mesma, eu não preciso de ninguém adicional dentro da empresa para fazer a operação. Entendeu? Do ponto de vista tributário, voltando, a gestão da sua última linha dentro do seu DRE, ela está muito mais na sua mão do que de fato na mão de terceiros. Você tem uma situação que você tem um lucro extraordinário nesse ano por motivos XYZ. E faria sentido você ter uma despesa maior para deduzir a sua base de tributação de IR e contribuição social.
Tenho certeza que o empresário já pensou, falou, putz, vou antecipar um pouco mais com um banco, mas ele está deixando esse dinheiro com outro. Justo. Então, a primeira coisa é o seguinte, rentabilização, ao invés de pagar para banco, eu estou rentabilizando meu próprio dinheiro. Dani, tributo. Então, temos aquelas 4 linhas, a segunda eu pergunto para você. Por que o FDIC é um motor de economia tributária? A lógica do FDIC ser um motor de economia tributária é basicamente porque o Gui já antecipou, é uma despesa, né? Então ele vai ser uma despesa que eu vou poder deduzir do meu imposto de renda. Então, esse valor, o que acontece, né? Eu tenho uma nota que eu estou vendendo por R$100 e vou receber em 60 dias. Dentro desses R$100 que eu estou cobrando, uma parte desse valor é um custo financeiro, é um custo de eu receber em 60 dias. Então, vamos dividir aqui, imaginar que esse custo é de R$95 é o meu custo de produção e 5 o meu custo financeiro. O FDIC, primeiro, permite que eu possa organizar isso, né? Que eu consiga distinguir. Então, o que eu faço? Eu estou antecipando esses R$5, os R$95, né? E estou deixando o meu custo financeiro escancarado e estou deduzindo ele da minha base de cálculo do imposto de renda. Ou seja, sobre aqueles R$5 que eu estou usando de exemplo, não vai mais incidir 34% de imposto. Muito pelo contrário, né? Ele está diminuindo minha base de imposto de renda. Eu teria um lucro se eu recebesse o 100, só que como não vou receber o 100, porque os 5% eu estou escancarando como despesa financeira, meu lucro também é menor. Exatamente. Ou seja, eu pago 34%, ao invés de pagar sobre um lucro de 30% de 100, eu vou pagar de 30% de 95, por exemplo. Exatamente, 34% em cima desses 95. E quer dizer que eu não vou pagar imposto de renda nenhum? Então, sobre esses 5, o que acontece com esse 5 foi para lá dentro do FDIC e virou receita do FDIC. O que acontece com essa receita? Como é que ela é tributada? Como é que é tributada a renda do FDIC? E aqui que está o grande ganho. Primeiro ponto, a renda do FDIC ela é tributada a 15%. Então, ao invés de eu tributar esses R$5 a 34% numa empresa, eu mando para o FDIC e tributo a 15%. Só nisso, nós já temos uma grande alavanca aqui de ganho, né? Mais do que isso, eu só tributo no momento da retirada. Então, enquanto o dinheiro está lá dentro, ele vai rendendo sobre ele mesmo, não tem come cota. Então, não tem aquela parcelinha que eu vou pagando semestralmente para o imposto de renda. Então, quanto mais tempo esse dinheiro tiver lá dentro, mais ele vai me render. Eu não vou adiantar os números, porque eu acho que esse é o papel do guia aqui, mas isso permite uma capitalização muito intensa, permite um ganho muito grande em uma perspectiva de médio e longo prazo. Então, eu tenho esse ganho, né? Então, é um dinheiro que, se estivesse na empresa, eu ia tributar a 34% anualmente, mas no FDIC eu vou tributar 15% quando eu retirar. E reforma tributária? Você citou reforma no meio também. Antes eu vou falar, acho que outro aspecto que você trouxe, e depois eu vou para a reforma, tá bom. Porque esse outro aspecto acho que é mais relevante nesse momento. Exatamente, os 10% sobre os dividendos. Aqueles 34% que você pagou na sua empresa, né, muitas vezes ele tem uma carga tributária efetiva que vai representar 22%, 23%, né, e você ainda vai precisar pagar os 10% na pessoa física. O FDIC ele vai ajudar com isso também. Por quê? Por que o FDIC ajuda? Porque, primeiro, enquanto esse dinheiro tiver... Imagina só que você, além de pagar 34%, quando você receber esse dinheiro, você ainda deduz 10% para, então, deixar ele rendendo menos, porque vai render menos, está botando um montante menor para render isso. Então, o FDIC, ele vai, os 15% fica, o valor fica rendendo lá sem tirar os 15% e só vai retirar os 15% depois que o bolo cresceu. Eu primeiro cresço o bolo para depois cortar um pedacinho dele. Qual é a vantagem disso? É porque, primeiro, eu vou fazer meu dinheiro crescer mais, porque não teve que morder os 10%. E o segundo ponto é que quando eu tirar, eu vou pagar 15%. Ou seja, de vez em pagar 34%, eu vou pagar os 15%. E como eu estou pagando 15%, eu vou pagar 5% acima do que é o mínimo tributável, né, que exige no imposto de renda. Significa que eu ganho um certo crédito de 5% para abater de outras fontes. Então, por exemplo, eu estou recebendo dividendo da empresa, porque eu não estou, evidentemente, né, todo o meu dinheiro que está indo para o FDIC, eu ainda recebo dividendo, esse dividendo está sendo retido a 10%. E no lado do FDIC, eu estou pagando 15% sobre o valor que eu estou retirando. Ou seja, eu paguei 5% a mais aqui, que eu posso usar para compensar do outro lado. Então, se eu retirei
R$1.000, eu paguei 150, ótimo. R$100 eu era obrigado a pagar, tipo, não importa onde eu retirasse. Mas aqui tem 50 que eu paguei a mais. Então, 50 da base que eu tributei os 10% do meu dividendo, eu posso retomar depois, quando eu fizer a minha declaração anual do imposto de renda da pessoa física. No fim das contas, é muito mais vantajoso se eu sou pessoa física, se eu sou acionista, ter o meu dinheiro sendo rentabilizado dentro do FDIC do que dentro da empresa, que você está falando. Exatamente, porque... Na empresa eu vou recolher 10% sempre. Pensa numa estrutura sucessória ainda. Pensa em gerar capital para filhos, netos, montar um patrimônio de longo prazo. Esse impacto que a gente está citando agora do pagar hoje, da sua base ser menor para rentabilizar no futuro, isso dentro do fundo, o impacto em 5, 10, 20, 30 anos é gigante. Mas antes de você falar da reforma, mas Gui, só uma coisa importante aqui. Tem muita empresa que está nos ouvindo e que os acionistas não são pessoas físicas. Tá. Então o cara tem um fundo que é dono dele, ou tem vários fundos, ou o cara é multinacional e tal. Ouvindo um pouco a gente falar, eu acho que a impressão pode ser, cara, isso não faz sentido para mim então. Porque a gente está discutindo pessoa física, os sócios, sucessão e tal. Tem sentido para esse cara? Tributariamente para de pé para ele também? Que cuidados eu tenho que tomar se quem é dono da minha empresa é uma holding, por exemplo? Perfeito. Vamos lá. Do ponto de vista dentro do fundo, do ponto de vista da tributação do fundo pelo imposto de renda, segue 100% a mesma lógica independente do cotista. A regra contábil individual. Então, é uma holding nacional, é uma LLC, é uma pessoa física. Obviamente que cada um vai seguir o seu regime tributário dentro da sua própria casinha. Mas a tributação dentro do fundo, a tributação dos 15%, todo esse benefício tributário, qualquer uma dessas personalidades vai gozar da mesma forma. Tá? Então, não tem essa distinção no que diz respeito ao benefício tributário. Óbvio que o fundo ele tem que ser estruturado, ele é estruturado com uma tese de ser uma entidade de investimento, uma entidade de geração de ganho de capital. Eu estou lá para ganhar juros em cima daquele fundo. Então, assim, essa estruturação é feita para preservar todo esse benefício tributário que a gente comentou aqui agora. Só um comentário, a gente acabou de virar. 3-2. Faltando 1 minuto para acabar o jogo. Meu Deus do céu. Como é possível isso, cara? Enfim, ou seja, a gente está falando que então eu tenho cuidados a serem tomados, mas a estrutura faz sentido se eu tenho uma operação em que o meu dono não é pessoa física. Não, e pode ser um de cada. Eu posso ter uma holding lá fora, um fundo aqui, uma pessoa física, indiferente. Os cotistas... Mas se é só pessoa jurídica, se é só holding ou só um fundo... Não tem nenhuma diferença. Não tem problema. Não tem problema nenhum. E se eu tenho uma outra coisa assim, se eu tenho um quadro social, aliás, não é nem se eu tenho, assim, a maioria das vezes isso vai acontecer. Eu tenho um quadro social que os sócios têm cotas muito diferentes. Perfeito. Como é que eu resolvo isso no FDIC? Porque se eu tenho, por exemplo, 80% e o Joãozinho tem 20%, eu vou para um FDIC em que os dois vão ser donos e eu não quero que o Joãozinho receba 50% do FDIC. Perfeito. Você replica exatamente a estrutura societária que você tem. Dentro do FDIC? Dentro do FDIC. Ou seja, eu posso replicar a mesma estrutura do meu contrato social dentro do FDIC. Perfeito. Tá bom. Perfeito. Então, falamos de tributos, falamos de rentabilização, falamos de dividendos, reforma tributária. Dani. Reforma tributária. Reforma tributária, esse vai ser um assunto que as empresas acho que não estão reparando ainda, mas que vai ser um baque no ano que vem, né? Ou quando isso de fato começar. E vamos falar um pouquinho de split payment, né? Ou seja, aquele mecanismo que quando a pessoa me paga, o governo já captura o meu dinheiro e faz com que eu não tenha mais uma parte do... Bem, vamos dar um passo atrás. Vamos explicar como é que funciona hoje, né? Hoje, eu vendo um produto. Estou vendendo hoje no dia, vamos imaginar que eu estou em 1º de agosto vendendo o produto. Vendi ele pelo valor cheio. Dentro desse valor tem os meus custos, tem também a minha margem de lucro e tem o tributo envolvido. Então eu vendi no dia 1º de agosto. E vamos falar aqui de PiscoFins, por exemplo, que eu vou recolher no dia 25 do mês seguinte. Então, entre o dia 1º de agosto, que eu recebi todo o dinheiro, e o dia 25 de setembro, que é quando eu vou recolher o tributo, eu fiquei com esse dinheiro da minha empresa.
Ou seja, para você pagar funcionário, peguei um pouco desse dinheiro, depois entrou um pouco mais, então ele deu um giro de caixa. E a minha operação funciona bem porque eu tenho uma boa, eles chamam de float, né? Essa parte do capital. Então, eu tenho esse float, eu tenho esse capital girando dentro da minha empresa que permite que eu não tenha que ficar indo para o banco, pedir dinheiro e tudo mais. O que muda a partir, então, do ano que vem? Bem, nós não vamos mais ter bem essa figura do recebo hoje, pago no dia 25 do mês seguinte. Não. Se eu estou recebendo hoje com um split payment, eu estou recebendo só o valor da minha operação. É só isso que eu recebo. O tributo já foi para o governo, nem chegou a passar para a minha empresa. Ou seja, tenho menos capital de giro. Mas o split payment não vai entrar imediatamente, é verdade. Mas o que nós estamos observando do mercado? Que o mercado, quando comprar de você, a empresa não vai querer que você pague o tributo. Ela mesma vai pagar o tributo. Ela mesma vai pegar o que ela vai querer correr o risco de não poder tomar crédito. Exatamente, porque é imprescindível para a tomada de crédito que o tributo tenha sido recolhido. Genial. E como é que você sabe que o tributo foi recolhido? Você mesmo recolhe. Mas, cara, eu não entendi o que o FDIC resolve aqui. Então, esgotou o capital de giro da empresa. Então, aonde que ela vai ter que buscar capital de giro? Poxa, eu não tenho mais o dinheiro que eu usava para rolar uma dívida, para pagar funcionário, eventualmente. Pô, tá bem enxuto minha conta corrente, tá muito fechadinho, muito contadinho. Chegou no dia 30, não tenho que. Como é que eu vou pagar os funcionários no mês seguinte? A empresa vai ter que ir até atrás de algum tipo de fundo, ou de algum tipo de empréstimo, na verdade, que vai trazer para ela esse capital de giro e depois ela vai pagar com juros altíssimos, porque capital de giro é um juros bem alto. Então, onde é que entra o FDIC? Capital de giro a 30%. Exato. É uma loucura. É a pior linha possível. Só seria pior se ela pagasse no cartão de crédito os funcionários e não esquecesse depois de pagar a conta. Acho que é a única hipótese. Mas, então usasse o cheque especial também, né? Pior ainda. Verdade. Meu Deus. Mas, onde é que entra o FDIC aqui? Porque se a empresa precisa de capital de giro, ela faz um empréstimo com o seu próprio FDIC. Então, ela enriquece o seu sócio. Ao invés de enriquecer um banco, ao invés de enriquecer uma dessas muitas famílias, né? Muitas não, né? Essas poucas famílias que controlam os bancos, os principais bancos, ela enriquece a própria família. Ela enriquece o próprio grupo econômico. Então, tendo o capital à mão sempre que necessário, sem ter que ficar passando por aprovação de crédito. Até para quem já antecipou uma nota, né? Sabe, quando você vai antecipar, o banco vai receber, mas para quem que é essa nota? Para quem que você está vendendo? Poxa, mas eu não sei se eu confio nesse cara. Não sei, não gostei dele. Não vou financiar, não vou ter de antecipar, né? Então, você não vai ter que passar por todos esses escrutínios, né? Você vai ter uma política específica no fundo. Perfeito. E, atendendo essa política, todo mundo passa. Já foi definido lá atrás. Vamos olhar um pouquinho os números? Legal. Vamos tentar materializar um pouco o que a gente está discutindo aqui. A gente vai, pessoal, trazer, na edição a gente vai trazer para a tela aqui, vocês vão ver, a gente vai subir já e vai trazer para a tela cheia, mas eu vou pedir ajuda para a produção para colocar na TV aqui a nossa transmissão do computador também. Nós, basicamente, vamos tentar demonstrar para vocês um pouco a simulação de como é que a grana no FDIC rola. Então, eu vou colocar um funding de quanto a gente está trabalhando aqui? Está falando de um fundo de 20 milhões. 20 milhões. Tá. Então, o fundo ele abre com 20 milhões e aí a ideia é, vamos pensar ao longo do tempo o que esses 20 milhões me geram. Quanto de economia tributária, quanto de rentabilização. Beleza, Guilherme, eu sou uma empresa que botei 20 milhões de pé. Lembrando, você não precisa ter esses 20 milhões agora, tá? Vamos pensar em alternativas. Vamos usar lucro acumulado da empresa e esse lucro acumulado a gente coloca o FDIC de pé. Não tem lucro acumulado, vamos colocar o FDIC de pé através de oportunidade de revisão fiscal. Vamos para mercado, para captação. E a captação desse tipo de coisa aqui tem uma rentabilização que é bastante razoável, sei lá, CDI mais 5 numa cota sênior, por exemplo. Então, encontrei 20 milhões, vou colocar 20 milhões de pé. E agora? O que esses 20 milhões giram? Como é que eu trabalho eles? Essa é a nossa ideia. Então, a gente vai mostrar uma planilha para vocês aqui, o Gui vai conduzir. E Gui, explica um pouco, acho que, enfim, a lógica do dinheiro no tempo para a gente. Não, lógico. Acho que aqui, né, só para explicar um pouco o que está sendo estudado aqui nessa planilha, aqui a gente tem um parâmetro customizado, né, por cliente. Então, aqui eu estou trabalhando com uma simulação, um faturamento médio mensal de
30 milhões, um lucro contábil anual de 50 milhões antes de IR e contribuição social. Uma distribuição de dividendos de 70%, algumas premissas básicas de prazo médio, mas aqui muito mais no viés da capacity, né? Qual que é o tamanho necessário do fundo qual que é o máximo que esse fundo pode ter, qual que é a capacity desse fundo. E aqui um pouquinho uns parâmetros de inflação, CDI, uma taxa praticada no mercado, normalmente vai depender do grau de risco, de novo, de diversos... Foi até um ponto que o Fraza falou, quando a gente nasce, né, quando o fundo nasce, a gente já define esses parâmetros. Então, uma operação de antecipação de recebíveis de cartão de crédito, a taxa vai praticar 10x. Uma operação de empréstimo sem garantia, a taxa praticada é Y. Então, todo jogo é combinado antes. Então, aqui a gente coloca aqui um custo mínimo aqui de fundo, já contando toda uma estrutura, esse mínimo mensal e um patrimônio inicial de 20 milhões. De novo, esses 20 milhões, o efeito dele, quanto maior o PL, maior vai ser o efeito positivo dele no balanço. Mas, de qualquer forma, a gente está trabalhando com essa tese. Aqui a gente não está trazendo o conceito de alavancagem, tá? De captar dinheiro do mercado ainda. Ou seja, eu estou colocando 20 milhões meus. 20 milhões seus, absorvendo 100% do benefício. Seja lucro acumulado, seja uma oportunidade fiscal que eu coloquei. Isso. A única coisa é que eu não estou indo para mercado para captar 20 milhões aqui. Perfeito. Isso aqui não está considerando efeito de alavancagem. Mas, para via de regra, quando eu alavanco, ou seja, quando eu tomo crédito do mercado para uma emissão de uma cota sênior, a minha rentabilidade vai ser maior. Por quê? Modelo bancão. Capto CDB a 103 do CDI, empresto capital de giro a 33% ao mês. Mesmo, né? Uma hora eu vou ganhar dinheiro. Então, o conceito é o mesmo. Aqui que a gente, né, onde a gente pratica um pouco aqui a tese. Acho importante a gente explicar o conceito que a ideia aqui é que a gente mantenha 100% da liquidez do acionista. O cenário do acionista ele precisa tirar 70% de distribuição de dividendos anualmente. Eu replico exatamente essa tese de liquidez para a planilha. Eu não vou chegar, é impossível chegar e falar assim, isso aqui funciona, só que assim, você só pode ficar com dinheiro, você tem que ficar com dinheiro parado aí por 5 anos. Não, aqui eu estou replicando fielmente a estrutura que ele já vive hoje, tá? Então aqui, o que eu estou trazendo? Então eu trago uma linha do lucro contábil, em uma coluna trabalhando a operação sem o FDIC, na coluna ao lado a operação com o FDIC. Aqui eu levo do primeiro até o 10º ano, separado por essas colunas. Linha a linha, lucro contábil, IR e contribuição social. Perceba que aqui eu já tenho uma dedução do meu lucro contábil. Por quê? Gerei a despesa financeira ao longo do ano. Exatamente a tese que estávamos falando. Mas depois volta a aumentar. No segundo ano você aumentou bem o lucro contábil, foi para 52 milhões. Estou aplicando inflação. Linearizo inflação até o 10º ano. Beleza. Tá? Então, tudo mais constante, esse é o resultado que a gente tem. De novo, se tiver um lucro extraordinário, você vai ter um ganho maior aqui. A sua operação é mais eficiente ainda aqui. Aqui ele está crescendo só a inflação. Inflação, perfeito. De novo, inflação de 5%. Posso colocar Às vezes eu tenho uma... Vou te pegar até um exemplo, sei lá, um banco ou uma empresa de tecnologia. A empresa de tecnologia tem um CAGR, né, um crescimento anual médio de 12% a 16% ao ano. Então não faz sentido eu colocar inflação. Posso aplicar aqui os meus 12%, 16% ao ano, que é o meu crescimento. Então aqui é customizável para cada cliente. E de novo, aqui a gente manda a planilha para ele se divertir na simulação. Boa, legal. Aqui a gente traz de novo o conceito dos dividendos distribuídos, né, com base da própria informação fornecida pelo cliente. Chegamos num imposto de renda sobre dividendos de 10%. Qual que é a carga tributária total da empresa sem o FDIC? O IR, 34%, IR Contribuição Social, 34%, e os 10% de dividendo. Então, chegamos aqui num imposto pago total de 19 milhões. Trazendo a operação para um FDIC, para esse parâmetro de empresa, esse fundo de 20 milhões é pequeno. Eu até faria a sugestão da gente ir atrás de mais capital no mercado, pelo menos uns 30 milhões, para fazer um FDIC de 50 milhões e rodar, seria mais eficiente. Mas trazendo de novo esse modelo, então já tive uma redução aqui do meu lucro contábil, consequentemente dedução de imposto, dividendos distribuídos de novo, perceba que eu estou preservando todos os dividendos, todo o capital distribuído. Opa, peraí que eu peguei errado. Aqui com aqui. 23,100, então eu preservo a liquidez do acionista, isso é um ponto importante, eu não estou secando a fonte de ninguém, eu estou preservando a fonte, só fazendo com que a água seja mais Se potável, o cara precisar dessa grana, a grana está aí, esse é o ponto.
D mais um está na conta dele. Ok. Porque esse é o medo do acionista. Assim, cara, e se eu pegar uma doença, minha família ficar doente, eu preciso desse dinheiro? D mais um, o dinheiro está na conta. Bom. E até em todos esses cenários, até no nascimento do FDIC, pro cotista já pode ser delegado procuradores, pessoas que tenham poder também de movimentar isso. Legal. Tá? Então, toda essa segurança a gente já... No caso de uma tragédia e tal... Tudo a gente parametriza já na largada do fundo. Então, aqui já trouxe todo o conceito que a gente comentou aqui. Então, primeiro ano, eu estou falando de 2 milhões de benefício tributário que eu gerei em um ano de operação. Ou seja... De cara, já ganhei 2 milhões. Se eu tivesse só tirando dividendo da empresa, teria pago 2 milhões a mais do que eu estou do que eu estou pagando nessa situação. E aqui ainda um efeito que é até pior do ponto de vista do sócio da empresa, aqui não tá trazendo o conceito do fluxo de caixa. Né? O IR a gente é pago trimestralmente, o imposto sobre dividendos ok, mas aqui eu não trago nem o conceito de eu não ter esse dinheiro reinvestido. Aqui na última linha eu faço o custo de oportunidade, então eu coloco esse dinheiro no tempo. Eu nem considero essas nuances de 3 meses, 6 meses, eu vou no ano fechado. Então o resultado é ainda pior, tá? Para o acionista nesse sentido. Vai avançando. Vamos seguindo? Bora. Aqui, de novo, seguimos o conceito de segundo ano, terceiro ano, quarto ano, até a conclusão do 10º ano. De fato, aqui eu estou trazendo... Aqui a gente traz eficiência tributária, eficiência operacional e ganho sucessório. Aqui eu estou falando que eu posso ter uma estrutura já de sucessão já definida também na largada do fundo, já com cronogramas. Então, eu posso iniciar o fundo com... eu tendo... Vamos supor que uma situação mais simples. Eu sou dono 100% da empresa. Eu vou iniciar esse fundo, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com 80% e eu tenho 2 filhos, vou dar 10% para cada filho meu. Isso entra como doação, tributo normal, 3%, se não me engano. Acho que agora aumentou um pouco. Aumentou um pouco, pode ser. Vai ser tributado doação no momento da largada, então sobre os 10% sobre os 20 milhões, e o pé de meia dele está pronto e não será tributado ao longo de toda essa operação. Gui, a linha de economia tributária, ela é o totalizador, é somada ou isso é ano a ano? Isso aqui é ano a ano, então 2 milhões no primeiro ano, 2.800 no segundo ano, quase 4 milhões no terceiro ano. Principal impacto aqui é o crescimento do fundo, né? Você vai ter uma base maior para antecipar. Por que o fundo está crescendo? O cara está aportando mais dinheiro no fundo? De jeito nenhum. Aqui ele está trazendo 100% do crescimento do fundo é com base nos juros que ele está cobrando. Como é que o fundo cresce? Empresto 90, recebo 100 daqui 30 dias. Empresto 100, recebo 111 daqui 30 dias. Estou crescendo no spread, nos juros. Tudo. No pinga-pinga. De novo, TED. Conta do banco do fundo, conta da empresa. Conta da empresa, eu tenho um PL de 20 milhões, emprestei 20 milhões, recebi 23 milhões. Agora eu não tenho um PL de mais de 20, tenho um PL de 23. Perfeito, você tem 23 para emprestar para a empresa. Perfeito. Então você está falando que eu abro com um PL, um patrimônio líquido de 20 milhões no meu fundo e no último ano eu tenho um patrimônio líquido de? Ao final do 10º ano você tem um patrimônio líquido estimado no fundo de 163 milhões de reais. Sem aportar R$1. Sem aportar R$1 e sem contar a eficiência tributária. E não é tráfico de drogas. Não é tráfico de drogas. E vou ser sincero, isso aqui é crédito no Brasil. Por que os instrumentos de renda fixa são tão importantes, são tão valiosos? O FDIC só esse ano teve um crescimento de mais de 20 bilhões. A gente está falando base até final de junho. Então, assim, é um mercado em crescente, em expansão frenética. Todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo. Porque, de novo, aqui a gente não está mudando o conceito de risco do acionista. A gente está mudando a forma dele entender o que é risco para ele, que ele já está na empresa, o risco de adimplente ou de inadimplente é o mesmo para ele na empresa, só que ele está profissionalizando a forma que ele toma crédito no mercado. Ele está sofisticando a forma que ele ganha, que ele vai ter o ganha-pão dele. E, além de outras coisas, a empresa sofre dificuldades. Eu olho uma taxa de juros de 14%, entre milhões de aspas, ela é linear até o prazo de vencimento. Uma empresa tem altos e baixos, pode ter um ano ótimo, pode ter um ano não tão difícil, pode pegar um período de pandemia que pode ser um período de dificuldade. Lembra que aqui você está gerando um colchão de liquidez para você. Você está gerando além de tudo isso que a gente está citando, isso aqui é um conforto.
Isso aqui é um pé de meio que eu falo assim, putz, eu consigo segurar a minha empresa durante essa turbulência pelo dinheiro que eu gerei nesse FDIC. Entendeu? Mas, cara, isso é muito interessante. Assim, eu abro com pele de 20, eu não aporto R$1 a mais. 10 anos depois eu tenho 130. 163. 160. Sem contar os 70 milhões de benefícios E eu tributários. tive... Um ano a mais de... Lá mais de no um ano. 10º ano, em 4 anos, aqueles 50 milhões que você está mostrando, ele é o somatório de 4 anos. Do sexto é até o isso? 10º, perfeito. Tá bom. Então, eu tive em 4 anos, eu tive, sei lá, 12 milhões de economia por ano. Perfeito. Só que olha que coisa interessante. Digamos que para esse cara eu tenho identificado 20 milhões de reais de oportunidade, tá? Laquiló. Então, Laquiló identificou 20 milhões de oportunidade fiscal. Perfeito. Eu gerei para ele uma economia tributária, de tributo que ele ia pagar de 20 milhões. Só que ele pega essa grana, ao invés de ele deixar um negócio só pagar salário com isso, ele pega e coloca essa grana no FDIC. Eu estou gerando uma economia tributária e essa economia tributária gera mais economia tributária. Eu estou gerando não só uma rentabilização desse FDIC, mas eu estou gerando uma economia tributária ao longo de 10 anos, 20 anos, que seja, 5 anos, se o cara quiser terminar o FDIC com menos tempo, que foi gerado já por uma economia tributária. Ou seja, é um círculo virtuoso aqui. Né? Muito, muito interessante isso. No primeiro ano de largada eu tenho 2 de economia. Perfeito. De largada. É muito grande a oportunidade. Não, e aqui, assim... Desculpa, só assim, obviamente aqui, sem contar dividendo, que não está nessa conta, né? Ou tá? Tá. Os 10% que ele deixaria de pagar estão nessa conta? Não, tudo nessa conta. Então os 10% estão nessa conta. Sem contar o impacto disso na reforma tributária, olhando para o split payment, que aqui me parece que o mercado não está olhando para isso mesmo, Dani, você tem toda a razão. Isso aqui vai impactar as empresas a partir do início do split payment. Usando um dinheiro que já existe dentro da empresa, sem esse cara se alavancar, sem esse cara criar dívida, sem esse cara dever para bancão, sem esse cara dever para factoring, sem esse cara dever para securitizadora, com o dinheiro que ele já tem, com o dinheiro que já existe, e sem a gente considerar uma outra condição, que é ele poder usar esse FDIC para outras coisas que a gente não está nem discutindo aqui, né? Ele pode oferecer consignado para os funcionários dele, ele pode mudar o prazo de pagamento da empresa e oferecer crédito para os fornecedores. É isso, eu posso trabalhar minha rede de fornecedores. Ele pode trabalhar a rede de fornecedor completa. Ele pode renegociar dívidas pelo fundo. Não quero renegociar com esse cara que é um dos meus maiores clientes, mas ele está me devendo algo grande. O que eu vou sugerir? Vamos marcar uma segunda rodada para falar sobre essas outras alternativas. Fechado, legal. Vamos marcar uma segunda rodada só para falar sobre, tá bom, discutir tributo e tal, mas o que mais eu faço com o FDIC? Pô, dá para pensar num fundo imobiliário, dá para pensar em trabalhar a rede de fornecedor, dá para pensar em crédito consignado. Vamos expandir esse mundo, perfeito. Entendeu? Legal. E eu acho que esse é um aspecto interessante para a gente falar, porque, poxa, então quer dizer que eu vou ter que pagar a minha economia tributária de 34 menos 15? Então, vai ser essa a minha economia? Não necessariamente, porque eu acho que esse é um ponto que a gente tem que trabalhar, falando que esse dinheiro não vai ficar parado no meu FDIC. Eu posso movimentar ele entre fundos, né? Justamente isso. Perfeito. Eu posso comprar um imóvel com esse dinheiro Perfeito. sem pagar 15%. Eu posso comprar uma empresa com esse dinheiro sem pagar os 15%. E fazer isso ficar girando e construir um império dentro desses fundos. Perfeito. E assim, aqui, vamos trazer na próxima conversa, mas assim, aqui a gente está trazendo com um viés muito forte do benefício tributário, mas existem modelos empresariais, vou trazer um exemplo até de varejo, que a gente comenta bastante da Avan, por exemplo, que tem uma estrutura dessa, a gente não está nem falando de lucro contábil. Ele tem lucro contábil vez ou outra? Tem, mas ele é um gerador de caixa. Ele é uma máquina de gerar caixa. Não sei nem mensurar o quanto deve entrar e sair de dinheiro dia a dia na conta de uma Magalu da vida. E o varejo quebrando, né? O varejo quebrando. Mas quem... Exatamente, a Van não tá nessa... Aí que é o conceito que talvez eu até expliquei de forma muito resumida, de você investir na própria empresa não só via patrimônio líquido, via equity. Você investir na empresa no ponto de vista de crédito. Você investir na empresa e falar assim, eu antecipo recurso para você. Os bancos aqui vão enforcar a gente de taxa. Eu vou antecipar esse recurso para você. Nós temos bons contatos para gerar uma oportunidade de 20 milhões inicial, que pode chegar a 50 milhões, e no longo prazo a gente vê que a gente tem um império de 160 milhões. Eu posso usar essa operação para gerar um retorno dentro de uma empresa, porque vai dizer que a Van tem valor? Lógico que ela tem valor. Ela tem um valor agregado absurdo. Ela está em diversos lugares no Brasil. Ela tem uma marca, ela tem nome. Então, ela tem valor agregado. Quer dizer que dá lucro na última linha? Talvez não. Muitas vezes não.
Então você gera uma forma de rentabilizar um negócio que você criou, via dívida. Entende? Eu até, nós falamos em algum momento, né? Você trouxe essa informação que quanto que se investiu a mais FDIC nesse ano? Mais de 20 bi, eu li hoje 21, 20, algumas em torno disso. E assim, está em pleno crescimento dos últimos anos, sim. Posso pegar os números na Bora Online, mas mas serve para o meu propósito. Eu acho interessante isso, eu acho importante destacar isso, porque eu, às vezes, eu não gosto de ter a sensação de olhar para o meu lado e ver que eu sou o único não fazendo determinada coisa, sabe? E o único que não está ganhando dinheiro. Exatamente isso. Poxa, a gente percebe, né, isso muito pelo nosso viés tributário, que tem vários perfis de empresa. Tem aquelas empresas que a gente chama de early adopters, né? São os primeiros a fazer, estão querendo fazer tudo, vão fazer antes de todo mundo. Tem a maior parte do mercado que vai esperar um pouquinho mais, tal, mas começa a fazer e tudo mais. E você tem o pessoal mais lento, que muitas vezes, por muito conservadorismo, acaba fazendo oportunidades administrativas via judicial, ou então fazem isso muitos anos depois e, por exemplo, acabam... Vou pegar o exemplo do tema 69, né? Exclusão do CMS, da base de cálculo do PIS da COFINS. Quem demorou muito para entrar perdeu um dinheirão, porque o STF foi lá e travou uma data até que você podia voltar e recuperar. A gente estava discutindo com uma empresa... Discutindo não. A gente fez uma reunião e estava até ajudando ela a resolver o problema. Uma empresa que entrou... Acho que a trava é dia 15 de março, se eu não estou enganado. 15 ou 17 de março. 17 de março. A empresa entrou com a ação um dia depois. Então, dia 18. A empresa colocou para dentro 30 e poucos milhões, a procuradoria entrou com uma ação rescisória, agora a empresa está com uma dívida de 30 por conta de um dia, porque ela resolveu não fazer uma coisa um dia antes. Então, tem um ônus, né, você não acompanhar o mercado de certa forma. Você não precisa ser o primeiro a fazer. Mas quando você olha, e no cenário que a gente está, 20 bi, só esse ano, e está todo mundo fazendo, você tem que se preocupar, poxa, mas onde é que eu estou nisso? Será que eu estou correto? Será que eu consigo avaliar tão melhor que os outros, assim, a ponto de nadar contra a maré? Eu sempre me questiono isso. E a gente, na Lac Solutions, a gente tem vários momentos que a gente tem essas dúvidas. Várias. Né? A gente olha para o lado e fala, poxa, mas nós estamos investindo aqui ainda nesse tipo de decisão administrativa, que não vou entrar no mérito muito de qual, porque até nem me vi nenhuma cabeça, mas... poderíamos fazer diferente, porque está todo mundo fazendo de outra forma. O benefício, de qualquer outra questão. Poxa, damos benefício de tal forma, poderia ser de outra. Faz sentido? Está todo mundo fazendo dessa forma, vamos fazer também. Porque você acaba descobrindo que tem um lado muito inteligente por trás. As pessoas o mercado não se move todo por um lado só, por besteira. Vamos para as considerações finais, pessoal? O Gui, em uma frase você tem que resumir para o empresário que está nos ouvindo, para o diretor, para o gerente fiscal, gerente financeiro, enfim. Cara, por que colocar um FDIC de pé? Numa frase. Você podia ter me preparado antes, né? De começar a conversa. É claro que não. Tem que ser na fogueira. É óbvio. Tá bom. Eu acho que eu resumiria bem com... dentro de todo o cenário de dificuldade que a gente tem no Brasil, de toda a dificuldade que a gente tem em ser sócio de uma empresa, a forma mais inteligente de você pensar no longo prazo é você sofisticando. Você aprendendo com o tempo. O mercado de FDIC cresceu muito recente. Então, esteja sempre atualizado. Não deixe a oportunidade passar, não deixe o tempo passar, porque o tempo é o senhor do dinheiro nessa situação. Dani, se eu for colocar um FDIC de pé, por que eu vou cogitar fazer com a Lac Finance? Eu posso ir para um bancão e discutir fazer com um bancão. Eu acho que são dois pontos, né? Aqui você não vai ser mais um, né? Eu acho que num banco você vai ser mais um, não vai ter aquela atenção que você precisa, não vai ter a customização para o seu negócio. Mas então vou fazer com qualquer gestora de médio porte, vou fazer com qualquer consultoria menor. Não é isso também. Nós temos um outro diferencial, que esse sim eu acho que é o principal. Nós temos 30 anos de experiência tributária. A gente só fez isso, só faz isso, só respira ganho tributário. Então, a gente consegue, nós estamos mostrando, né? Poxa, vamos pegar um ganho tributário
para formar um FDIC que vai gerar mais ganho tributário, a gente consegue ainda potencializar esse ganho tributário pensando em pequenos ajustes na empresa, sobre prazo de pagamento, prazo de recebimento. Enfim, conseguimos, com esse nosso olhar tributário, potencializar ao máximo esse ganho. Você não vai encontrar ninguém que tenha tanta condição de articular a obrigação acessória, de conhecer tua operação, de conhecer tua empresa e de, ao mesmo tempo, pensar produtos financeiros que tenham impactos em produtos fiscais como a gente. Obrigado pela participação, obrigado pela oportunidade. A gente já prometeu, então tem que cumprir uma segunda rodada para expandir esse assunto aqui. Bora. Gui, valeu demais pela participação, prazer. Agradeço, Gui. Dani, obrigado. Prazer sempre enorme. E a você que está nos ouvindo, valeu demais. Você chegou no meio, né? Você não curtiu o canal aqui, você não curtiu esse vídeo. Tô de olho em você. Curta esse vídeo antes de sair. Você vai ajudar muito a gente fazendo isso. Não custa nada para você, mas vale muito pra gente. Obrigado pela participação, obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.